Shalom, shalom, meus queridos, tudo bem com vocês? Estão firmes aí na contagem do Homer? Já estamos na reta final. Hoje são 47 dias do Homer, hein? Parece que foi ontem que a gente começou. Então vamos lá, hoje nós vamos falar de Ode de Malhut. Ode é aquela sefirá ligada à personagem Arão, e Ode significa reconhecimento, também significa humildade, e Malhut significa o reino. E o reino aqui, nós estamos falando do mundo físico, das coisas, do lugar onde todas as coisas acontecem, o mundo de Asiá, o mundo da ação. Então nós precisamos entender o seguinte: o que há de semelhante ou algum acontecimento na vida de Arão que é parecido com o que aconteceu na vida do rei Davi? Se nós pararmos para pensar, Arão, ele estava ali servindo Moisés, era alguém, braço direito de Moisés, literalmente, alguém muito sábio, muito capacitado em várias coisas, mas a gente não vê em Arão, em nenhum momento, Arão pleiteando um cargo, pleiteando ser sumo sacerdote, algo assim, tipo, eu estou andando com meu irmão Moisés, uma hora a coisa vai estruturar e quem sabe eu não vou ter um cargo maravilhoso para mim. Não, Arão simplesmente estava tocando a sua vida e cumprindo a sua missão com muita excelência. E de repente o Eterno pega Arão, de repente, basicamente da noite para o dia, e fala: olha, agora você é o sumo sacerdote e você vai começar a oferecer todos os ritos que o sumo sacerdote deve oferecer. Você vai mudar de vida, vai mudar de classe, vai mudar de local. Ou seja, a vida de Arão foi literalmente da água para o vinho e da noite para o dia, no de repente do Eterno. E Davi a mesma coisa. Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. E a gente não vê nenhum traço em Davi ou nenhum comentário na Torá de que Davi aspirava a ser rei de Israel. Um dia eu vou ser rei, o Eterno vai me tirar dessa condição humilhante de cuidar de ovelhas. Não, Davi simplesmente estava fazendo o melhor que ele poderia fazer nas condições que ele tinha. Davi estava se tornando um grande gigante sem expectativa de alcançar uma posição de reconhecimento. E de repente vem o Eterno, mais uma vez, de repente vem o Eterno, sem que Davi tivesse ideia, e ele é ungido rei de Israel. Então nós podemos aprender uma coisa, que em Ode, que é o reconhecimento, está ligada à humildade. E a humildade é justamente esse traço dessas duas personagens que nós podemos absorver, que é o seguinte: você fazer o que tem que ser feito onde o Eterno te colocou. Independente se as pessoas te reconheçam ou não reconheçam, você tem que reconhecer em você que as tuas atitudes estão alinhadas com aquilo que é a expectativa da Torá, a expectativa do Eterno. Você precisa reconhecer que você está fazendo o seu melhor e todo dia está fazendo o melhor. Claro que a gente tem sonhos, tem vontades, e não há problema algum em nós termos sonhos, vontades, desejos, não é isso. Mas a questão é que às vezes a gente fica achando que eu preciso correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. E na verdade, se você começa a correr demais atrás do teu sonho, do teu objetivo, você pode estar entrando numa complicação consigo mesmo em relação à humildade. Porque para você alcançar aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, você passa pelo caminho da humildade. É interessante que o rei Davi, ele foi ungido rei. Nós falamos isso outro dia. Foi ungido rei. O que aconteceu com Davi? O profeta foi embora, acabou a festa e ele voltou para cuidar das ovelhas do pai dele. Davi teve a humildade de, mesmo sabendo, e eu tenho certeza que naquele momento que Davi foi ungido rei, a cabeça dele fez: uau, e agora? Como será meu futuro? Como que é a casa real? Eu imagino que Davi deve ter começado a pensar muito sobre o que é ser rei, a realeza, o que ia fazer, mas enquanto ele estava vivendo esse sonho, que ainda não era uma realidade fisicamente falando, no mundo de Asiá, no mundo da ação, Davi estava o quê? Cuidando das ovelhas do pai, e muito bem. Então nós precisamos ter essa humildade de entender que o tempo é do Eterno. O Eterno tem coisas grandes para nós, ele tem coisas grandes para nós. Só que o tempo ele é do Eterno. Se eu não for capaz de fazer o meu melhor agora em coisas pequenas que o Eterno coloca diante de mim,
Dependente do local onde eu esteja, das pessoas nas quais eu preciso me submeter hierarquicamente. Se eu não desenvolver esse traço de humildade, eu não sou capaz de ser um bom rei. Porque um bom rei, ele precisa ter humildade. Não confundir humildade com falta de intrepidez. Davi era extremamente sagaz naquilo que ele queria, extremamente competente nas batalhas. Davi era alguém realmente muito bom de guerra, alguém que sabia o que queria, alguém muito capacitado. Só que Davi sempre tinha diante dele o Eterno. Há um Midrash que fala que Davi ele fala assim para o Eterno: Eterno, eu sou dos reis aquele que levanta cedo, que estuda a tua Torá, que escreve salmos e etc. Ou seja, ele tinha essa ideia de que ele, mesmo sendo rei, se não fosse o Eterno o mantendo naquela posição, ele poderia sucumbir a qualquer momento. E diz também os sábios que Davi ele tinha para ser um Rav, ele tinha um mestre. Então nenhuma atitude que Davi tomava era revelia. Ah, eu vou fazer porque eu sou o rei. Não, ele sempre ia consultar e falava: devo fazer? Eu estou correto nisso? É assim que se faz? Então uma pessoa que realmente desenvolve humildade quando ninguém está vendo, essa verdadeira humildade, quando ninguém está vendo, não é porque você se acha pequeno, coitadinho, o pó da terra, não é isso. Você sabe que você é grande, você sabe que o Eterno tem coisas grandes, porém, se não chegou aquele momento, você não fica, enquanto não chegar, não, é agora. A vida é agora. Eu tenho que ser rei agora, onde eu estou, com a atividade que o Eterno colocou nas minhas mãos. E aproveitando esse tempo que eu estou aqui, sem ocupar aquela posição na qual o Eterno tem para mim, aproveitando esse tempo para crescer, para experimentar. Porque enquanto ninguém me reconhece como algo grande, eu posso errar, de repente. Eu posso dar uma pequena escorregada e aprender, ressignificar e fazer de novo. Agora, Davi, quando se tornou rei, Arão, quando se tornou sumo sacerdote, não havia mais espaço para erro. Então entende que às vezes a gente está numa condição, não é que o Eterno quer nos manter naquela condição de humildade, da falsa humildade, quem sou eu, tadinho. Não, 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 não. A condição que nós estamos hoje é uma preparação, uma escola para que a gente desenvolva a humildade, desenvolver essa verdadeira humildade, que é o dependo do Eterno, e o Eterno colocou nas minhas mãos, então eu não tenho o direito de fazer mal feito, porque não é meu. Não é do meu patrão, não é do meu senhor, não é do governo, não é de ninguém. O que chegou nas minhas mãos foi o Eterno que colocou, é para eu fazer. E eu não tenho o direito de fazer mal feito porque aquilo é do Eterno. Porque se eu fizer mal feito, estou dizendo o quê? Que eu sou maior que o Eterno? Deus me livre. Que o Eterno errou? Deus me livre. Então se o Eterno colocou, o Eterno sabe o que está fazendo, eu sou humilde e vou fazer o meu melhor, com um bom servo para o Eterno. Quando a gente desenvolve isso, não tenha dúvidas que uma hora o reconhecimento ele vem. E vem de quem? De Deus. Vai passar pelas pessoas. Porque quem reconheceu Arão como sumo sacerdote? Deus. Quem ungiu? Moisés. Quem reconheceu Davi como grande rei de Israel? O Eterno. Quem ungiu Davi? O profeta Samuel. E quem colocou Davi no trono? O povo. Davi não usurpou, mesmo sendo ungido rei, Davi não usurpou tomar o trono. O trono é meu, tenho meus direitos, vou lá, agora ninguém me segura porque eu sou o cara, sou empoderado. Não, não. Davi ele soube esperar com paciência, com humildade, soube fugir de Saul, soube não se levantar contra o seu líder, apesar de todas as condições que ele tinha. Davi ele sabia que para ele sentar no trono legitimamente, ele precisava ser reconhecido. Por Deus já tinha sido, mas precisava ser reconhecido pelo povo também. E chegaria o momento no qual o Eterno faria aquilo. Enquanto aquilo não aconteceu, o que Davi fez? Davi aprendeu a lutar, Davi aprendeu a guerrear, Davi aprendeu a se virar, Davi aprendeu a ser rei antes de sentar no trono. Então, meus queridos, que realmente nessa contagem do Homer a gente venha refinar coisas que são extremamente importantes para que a gente alcance, pelas mãos do Eterno, o lugar na qual o Eterno já preparou de antemão para cada um de nós. Então, se você ainda não leu o texto, não fez a contagem do Homer, hoje são 47 dias que perfazem 6 semanas e 5 dias do Homer.
E nós precisamos que o Eterno, com a sua misericórdia, remedie o defeito que nós causamos na Sefirah Hod Sheb Malchut. Que assim seja, meus queridos, se Deus quiser, amanhã estaremos mais ainda na reta final. Amanhã será o 48º dia do Homer, depois 49º dia do Homer, e se Deus quiser, todas as correções que nós precisamos, o Eterno vai nos corrigir e nós ocuparemos em breve o local que o Eterno preparou para nós em Malchut, aqui, nessa existência, nesse mundo, nessa vida que nós temos vivido.